Está no ar mais uma edição do nosso programa O Centro do Agro. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição. Você que chega aqui pela primeira vez, muito obrigado pela sua audiência. Você que nos acompanha pela internet também, pela TV a cabo, TV aberta, muito obrigado. Eu sou o Sérgio Fontinelli e ao meu lado o nosso querido velho cowboy que me acompanha nesta jornada. Uma jornada dura e difícil, mais fácil para quem entende do agro. E você é uma dessas pessoas. Cláudio, seja bem-vindo. Estamos aqui com mais um programinha contando do agro para vocês, o verdadeiro agro desse nosso Brasilzão, né? E hoje estamos com um assunto aí bem pertinente, um assunto que em todas as chácaras, sítios, fazendas desse Brasilzão, eu tenho certeza que tem uma, tá? Então estamos aqui com um convidado, nosso amigo querido, Felipe Camargo. Felipe Camargo é um atleta de muito tempo da modalidade de calf rope, que é o laço individual, laço de bezerro. Participa também do team roping, né, que é uma prova em dupla. Mas o Felipe, pela sua própria trajetória no esporte, se especializou em fabricação de celas. É isso, né, Felipe? Isso, Cláudio, isso mesmo. FC Celas em Presidente Prudente. Ele vai contar um pouquinho dessa história pra gente, que é brilhante. Tem muita coisa para contar. Primeiramente, muito obrigado pela tua presença e poder esclarecer um pouco para esse nosso público aí o que é realmente esses equipamentos todos que a gente usa no nosso agro, nos nossos cavalos. Ô, Cláudio, eu que agradeço a presença, estar aqui com vocês, com o Sérgio, hoje conversando um pouco sobre cela, né, que hoje começou com um hobby, começou com uma paixão pelo laço, um equipamento do esporte que a gente fazia, e depois, graças a Deus, virou nossa profissão, virou nossa empresa, nosso intuito hoje de fazer cela para o Brasil e para o mundo. Você começou, Felipe, atendendo a sua necessidade? Na verdade, sim. Você matou a charada, Cláudio. Eu comecei a laçar em 1992, tá? Com o que a gente tinha em mãos no mercado nacional de cela, que, como tudo do cavalo hoje, tudo se evoluiu, a cela também teve uma evolução, mas lá atrás era tudo muito mais precário, né? E assim, dentro do meu esporte, eu achava uma necessidade, eu via que tinha que melhorar algumas coisas, mas a gente não tinha acesso, né? Hoje é muito fácil, hoje você pega uma internet, entra no Instagram, você conversa com o mundo inteiro na palma da mão. Isso em 1992, quando a gente começou, não tinha essa condição. E aí, por volta de 1995, eu conheci o Newton Braga e fui fazer um curso com ele. E foi quando eu vi a primeira vez uma cela americana. Eu lembro até hoje, era uma cela do David Barnes, né, que é uma cela muito conceituada ainda no mundo até hoje. E eu já vi que aquilo era diferente. E aí ele começou a me explicar. E ele falou uma frase para mim naquela época, que na hora aquilo até me soou como meio azedo. Ele falou assim para mim, ele falou: Felipe, o dia que você botar uma bota importada no pé e subir numa cela importada, você não quer mais usar outra coisa. Aí passou uns anos, eu tive acesso primeiro na bota, que realmente tinha algumas diferenças, que hoje não tem mais, tá? Hoje eu acredito muito no mercado nacional, tá? Acho que a gente vai se evoluindo. Mas voltando à cela, aí eu vi a cela e eu comecei a olhar, como todo leigo acha que a cela só pela estampa. Já vi que era uma cela mais bonita do que a gente tinha, mas em relação ao bordado, tudo. E aí fui ver que não era isso o importante. Isso seria mais a maquiagem, né? Seria a cereja do bolo. A essência de uma cela está na armação, no cômodo. E aí ele foi me falando, e eu já fui vendo as diferenças. E foi quando eu comecei a me incomodar e querendo melhorar a minha performance, né? E aí, na época, eu não tinha celaria, tinha pessoas que faziam cela para mim, eu fui falando, nunca tive um acesso, na primeira mão, de ter uma cela importada na mão para começar a mudar, mas de estudar, vamos mexer aqui, mexer ali, vamos tentar melhorar isso, melhorar aquilo. Moldando. E foi moldando. E em 2006, eu trouxe o Brent Lewis para dar um curso aqui no Brasil. Isso foi um feito que eu fiquei muito satisfeito na época, porque era muito difícil ter um acesso de um laçador americano em 2006, isso, né? Nós estamos falando de 92 até 2006, um estudo querendo melhorar uma mercadoria que a gente tinha. E aí ele veio também, eu mostrei uma cela para ele, não era minha ainda. Ele ainda aceitou, gostou, falou, mas tem muita coisa que vocês podem melhorar aqui, para resumir a conversa. Aí eu fiz uma cela, tá? Mostrar como começou a FC Celas. Aí eu pedi
para a pessoa que fazia a cela para mim, fazer mais ou menos do jeito que eu achava que tinha que ser. Aí eu falei, eu vou querer fazer uma cela igual para ele, para me mandar. Aí em 2008, eu tinha a minha viagem marcada para ir para os Estados Unidos pela minha primeira vez, né? E eu tinha pedido uma cela do jeito que eu queria, feita essa primeira minha. Por vários motivos, por tudo ser artesanal, chegou a data da minha viagem e o celeiro não fez a cela que eu queria dar de presente pro Brent Lewis. Aí tem uma coisa que eu tenho certeza que é muito certo na vida de todo mundo, que é o instinto feminino. Minha esposa até fica emocionada, porque começou com ela isso aí. Ela falou assim, leva a sua cela. Falei, como vou dar uma cela usada pro cara? Você não tá dando de coração pra ele? Leva a sua cela. E aí eu, muito ingênuo, peguei a cela, o Chico tava comigo, vai lembrar dessa história. Não sabia nada de agricultura, de chegar em outro país, por causa da agricultura de lá, todos os sistemas de sanidade, né? Peguei essa cela, botei dentro de uma bolsa de cela com as barrigueiras pra cima. Então ele tá suja de barro, né, de poeira. E fui para os Estados Unidos com essa celinha para dar de presente. Chegamos lá, fomos presos. Eu fui preso com a cela. Nossa, por causa disso, não falava nada de inglês. O Chico falava, mas chegou uma hora lá, a polícia falou, a guarda lá da imigração falou, daqui você não pode passar. Ele já foi com o advogado aqui. Mas não podia usar o advogado, porque ele teve uma hora que falou, não pode passar daqui. Aí cheguei lá e o cara falava inglês comigo, eu não entendia nada. Hoje eu falo muito pouco, naquela época então era muito pior. Nada. Zero. Falava em castelhano comigo, não entendia nada. Eu não sei se foi a mão de Deus, eu sei que nisso me liberaram eu com a cela. Perdemos conexão, mas beleza. Cheguei com a cela. Mas o que eles pensaram ali a princípio que tinha alguma coisa naquela cela? Então, mas na verdade, como eu não sabia nada de inglês na época, você não tinha nem como eu não explicar entendia. nada, Eles falavam comigo em inglês, eu não entendia. Você nem sabe o porquê. Eles falavam comigo em castelhano, eu não entendia direito. Mas foi mão de Deus, foi lá e me liberou. Perdemos só uma conexão, chegamos no Arizona, quando a gente chegou com essa cela pela primeira vez, tá? Aí eu lembro como fosse hoje, eu peguei essa cela, ele pegou a cela, botou a cela embaixo da perna assim. Ele tinha falado muitas coisas para me melhorar, né? Ele falou assim, eu quero... Quanto custa essa cela? Quanto vai me custar essa cela? Achando que eu estava levando a cela para vender para ele. Eu falei, não, essa cela é um presente para você por tudo que você me ajudou, dentro do laço, quanto na parte de cela, porque eu queria uma cela para mim, não tinha pensado em selaria, nada, assim, entendeu? Aí ele abriu o quartinho de cela dele e ele tinha mais de 30 celas paradas lá. Ele falou assim, pode escolher a que você quiser, a sua é melhor do que todas. Nossa. Caramba, hein? Aí sim. Falei, meu Deus do céu. Fui lá, escolhi uma cela, que hoje ela fica até guardada. Você postou um dia desse, então, né? aquela Assim. cela hoje ela fica dentro da minha casa, guardada, né? Eu comi uma grande história. Aí começou por isso daí, e ele foi e gostou, e a gente ficou lá acho que uns 30 dias, né, Chico, mais ou menos, viajando, e ele perguntou pra mim, mas quanto que custaria para mim ter uma cela dessa, igual essa no Brasil? Eu, muito amador na época, não entendi de nada, liguei pra pessoa que fazia a cela de mim, sabia o valor que a cela custava aqui no Brasil. Transformou pro dólar. Na época não tinha que ligar no telefone, liguei pra minha esposa, ela falou assim, falei, vai no correio e vê... Mais ou E ver menos. quanto mais ou menos fica pra essa cela chegar aqui e tal. Aí falei um valor pra ele que eu não vou lembrar na época agora. Beleza. Aí, faltando quase uns dias pra gente voltar dessa viagem, fazer quase 30 dias, ele mostrava pra um, mostrava pra outro. Eu vi que ele mostrava a cela, ele foi... Tanto que quando ele pegou essa cela a primeira vez, no outro dia teve um rodeio em Marana e ele já foi com a cela. Realmente ele gostou, porque é uma coisa ele falar, sua cela é melhor do que todas, pra me agradar como visita, mas na hora dele ir num rodeio, correr lá, botando o nome dele, ele como um cara de nome como ele já foi com a cela. Mas isso ficou meio quieto e eu também não sabia muito do inglês, não entendi. Falei, acho que de repente, se ele me pedir umas 2, 3 celas, vai ser legal, vai ter uma cela com uma identidade minha aqui. Sim, não era a minha marca, uma grande propaganda. Mas era uma cela que eu tinha bolado como fosse a armação dela e tal. Aí ele falou assim, então tá bom, quanto tempo mais ou menos demora para entregar uma cela aqui para mim? Eu falei, depende da quantidade. Pensando em 2, 3, aí ele falou assim, eu quero 30. Quando ele falou que quero 30, eu falei, nossa senhora, fiquei muito contente, mas naquela época não tinha essa facilidade de pegar um Instagram, um WhatsApp e falar com o cara que fazia. Aí quando eu cheguei no Brasil, conversando com o Zé, que é o que fazia a cela para mim na época,
falou, Felipe, você sabe que eu não tenho condição nenhuma de fazer 30 celas nesse prazo que você falou. Assim, na época, ele fazia cela num lugar menor do que isso que nós estamos gravando, então não tinha condição nenhuma de fazer uma coisa em grande estrutura para isso, né? Aí foi a hora que... Fazia uma de cada vez, né? Mas tudo, mesmo sendo artesanal, foi a hora que eu falei, não, então assim, eu dei minha palavra, eu vou cumprir. Falei, então o que precisa? E foi quando a gente entrou com o maquinário, aí eu patenteei essa armação, e aí entrei com a FC Celas. Aí já entrou em 2008. Sim, sim. Aí começamos em Ela 2008. Então, mas assim, a cela americana, a Bars, que você experimentou e que gostou, a cela brasileira, então, não ficava longe das americanas de maneira nenhuma. Então, na verdade, quando eu consegui levar essa primeira cela, a gente já... Você já tinha modificado. Mas só por opiniões e conversa, nada de prático. Aí fomos em 2008, quando a gente fez essa primeira cela. Aí depois, numa segunda ida pra gente para os Estados Unidos, eu conheci o Jimmy Fuller. Sim. Tá? Que através do Chico também conheci o Jimmy Fuller. O Jimmy Fuller tem uma história muito peculiar para mim, porque em 95 ou 96, eu não sei, né, Chico, ele esteve aqui na Fapija para dar um curso de laço de bezerro. E eu tenho até hoje a inscrição. Eu preenchi a inscrição para fazer esse curso aqui na Fapija em 96. E eu não tive o dinheiro para pagar o curso, para mim poder fazer o curso. Aí depois, eu não sei se foi 2009, eu consegui trazer o Jimmy Fuller para dar um curso no Brasil. Nossa, a vida mudou assim. Mudou, graças a Deus. Agora e sim. nisso aí eu consegui, através do Jimmy Fuller, comprar uma cela da Barnes. Eu comprei uma cela da Barnes. E ele ligou, na época, pro David Barnes. Mas dizendo que a cela americana, ela tem uma história muito mais antiga do que a nossa. A cultura do americano porque o esporte veio de lá, né? Tudo vem de lá. O laço de bezerro, o laço então, assim, vem de lá. Tudo a gente tem que saber que hoje a gente tem tudo, hoje a gente tem tudo equiparado. A gente tem bons treinadores de cavalo, bons equipamentos. Tanto é que temos campeões mundiais lá, mas não deixando saber que a cultura está lá. A gente tem que tirar, temos que ter essa humildade, ter essa referência. Eu conto um caso engraçado, Serginho. Meu irmão, o Washington, ele foi pro Texas e, brincando comigo, ele foi comprar uma bota numa loja no Texas, vestiu uma bota de avestruz, igual a tua, gostou da bota, tudo. Vou levar, a pessoa falou o preço, a hora que ele pegou a caixa, made in Brasil, franca. Ele ainda brincou com a menina da loja, falou, vou comprar lá. Ela falou, não, eles só fabricam pra gente. Então ele comprou uma bota brasileira nos Estados Unidos. Quer dizer, nosso produto também é considerado lá, né? E agora a cela também virou uma qualidade nos Estados Unidos, a cela brasileira que você fabrica, né? Graças a Deus, assim. E outra coisa, assim, nós estamos aqui falando muito em laço individual, de bezerro, mas o artefato cela, né? É usado em várias raças no Brasil, em várias modalidades. E eu costumo dizer disso numa entrevista minha também, que as diferenças são muito grandes, né, Felipe? São. Porque a pessoa que é completamente leiga, a pessoa que entra nos esportes equestres, o cara tem como referência uma cela de R$300 numa casa agropecuária. E tem celas de 20, 30, 40 mil reais. Fala um pouquinho pra gente dessa diferença, entendeu? O porquê. Porque tem que ter um propósito disso, né? Tem que ter, sim. Vamos lá. Vamos falar primeiro em valor agregado, né? Vamos falar primeiro em valor agregado, seria o quê? Uma cela hoje, se você tiver os cuidados necessários, você compra uma cela só pro resto da sua vida. Dependendo da qualidade dos materiais que foram colocados dentro dessa cela. Tanto é que a sua cela é... A garantia da armação é para a vida toda. Pra vida Se toda, a pessoa um dia quebrar uma armação de cela, nós só não podemos dar garantia do couro, porque o couro tem vários fatores, tem muito do zelo e de como você vai manter. Mas isso aí também o cara vai arrumando e leva a cela pro resto da vida. Leva pro resto da vida. Vamos dizer assim, no máximo, eu tenho cela lá em casa com 20 anos de uso, que chegou uma hora, você precisa trocar só um loro ou um lástico, um contralástico, que tem muito contato com o suor do cavalo, e isso aí é natural de substituição, né? Então, assim, mas agora a armação não, a armação... Então, aí agora você acabou de falar para você abranger em todo mundo, do cara do sítio, do cara da fazenda. Isso. Então, assim, eu tenho muito know-how em falar do que eu mexo, porque é o que eu faço, que é laço, tá? Eu tenho cela de tambor, porque eu trouxe a armação dos Estados Unidos, mas também sou bem honesto em falar, tanto que o meu mercado de tambor não chega a 5% do meu mercado de laço. E por que isso? Porque eu não tenho um know-how suficiente, então eu tenho um bom mercado, uma boa cela, uma boa armação que eu trouxe dos Estados Unidos e um bom trabalho no couro.
Mas eu não tô toda hora me investindo nisso, porque eu não vivo do tambor, não tive no tambor. Mas agora, voltando a falar... E o tambor, a quantidade é muito grande também, né? De produtor e então, tudo. e outra coisa, voltando a falar sobre o que você falou, abranger todo mundo, né? Eu acho que é simples. Você montar em qualquer cavalo, em qualquer sela, ou em qualquer arreio, ou em qualquer cutiano, o que for que a pessoa vai usar na sua fazenda, na sua região, primeiro ponto, você tá confortável? Tá bom pra você? A posição? Você tá se sentindo confortável? Não tá te cansando? Seguro. Tá seguro? Isso aí é o primeiro ponto, pensando no cavaleiro. Uhum. E vamos pensar no cavalo, não importa a marca, não importa a modalidade, não importa qual selo, se é arreio, se é cutiano, se é um arribatão, Mesma o que coisa, for. tá confortável? Cara, simples. Montou no seu cavalo, desarriou ele, a marca do suor da manta tem que estar por inteiro. Se tem algum ponto que tá seco ali, que o americano chama de dry spoke, isso aí é muita pressão, então tá machucando o cavalo. Uhum. Então, tirou o arreio, ou a sela, ou o cutiano, o cavalo tá suado ali, aonde tá a manta por igual, Perfeito. tá bom pro cavalo. Tá bom pro cavalo. Você montou em cima, tá bom pra você? Perfeito. Então não vamos falar nem em valores, Sim. porque assim, eu gosto de deixar bem claro o seguinte, uma vez tem um caso, isso já há pouco tempo atrás, eu tava num rancho em Presidente Prudente, de Laço de Bezerro. E o cara treinando com o cavalo, e o cavalo falhando em alguma das manobras. Mas eu tô olhando e eu não sei o que está acontecendo com o cavalo. Quando ele tirou a sela para lavar, eu vi o cavalo com esse ponto seco que a gente chama, que é o dry spoke. Muitas vezes o cara acha que esse ponto seco é porque a sela não está relando ali, e é o contrário. Ali onde tá seco, ali tá apertando demais, ali não tá passando então suor. É o contrário. Então É, onde tá o ponto seco, tá com muita pressão. Aí eu falei, rapaz, seu cavalo pode não estar trabalhando direito porque essa sela não tá dando encaixe no seu cavalo perfeitamente. E eu não sei se quando eu falei isso, por eu ser dono de uma marca de sela, o cara achou que eu querendo vender o meu peixe. Isso é papo de vendedor. E eu vi né? que ele foi isso, e eu vi que ele foi meio até áspero comigo. Falou, como que a minha cela não tá dando certo? Eu tô com uma cela da Barnes, que é uma das melhores celas do mundo. Eu tô com uma manta Casazia, que é uma sobremanta que também é considerada uma das melhores do mundo. E tô com um feltro da Todd Sloane. Tô falando em marcas aqui que todo mundo que tá ouvindo isso aqui hoje, que conhece, vai saber que são referências. Falei, perfeito. Você tá com uma cela das melhores do mundo, com a sobremanta das melhores do mundo e com o feltro dos melhores do mundo. Porém, as medidas estão erradas. Se você tivesse ido lá na cooperativa, quando você acabou de brincar agora no começo da conversa, e comprado um feltro baratinho, uma sobremanta baratinha, mas com a medida diferente, ia dar mais resultado do que tá aqui. Agora, se você poder pegar as melhores marcas do mundo e acertar as medidas, aí você vai estar perfeito. Aí ele foi lá, trocou só um feltro de 1 polegada para uma de 3/4, botou no cavalo, o cavalo encaixou, parou de dar trabalho, aí me ligou. Falou, ó, você não estava certo. Eu falei, ó, nenhuma hora eu quis falar para você comprar um produto UFC Sela. Você está com um produto de qualidade, porém, com medidas erradas. Porque o cara tem que saber que cada cavalo é um indivíduo. Não existe lombo igual. Então você tem que saber se adequar nisso daí, entendeu? Uhum. E vocês trabalham com essas medidas, com essas diferenças? Como é eu encomendar uma cela? Ou você faz de uma maneira geral para um uso geral? Não, vamos falar assim. Você perguntou se a gente faz toda essa parte de medidas. Hoje, Claudinho, a gente começou a selaria em 2008 com 3 modelos de sela. Laço individual, tambor e laço em dupla. Aí a gente ficou nesse ano, acho que até mais ou menos 2020, com esses 3 modelos de sela. Em 2020, mais ou menos, conseguimos fazer mais 3 modelos de sela para poder ser... Foi muito estudo até chegar em 3 modelos de sela. Mudamos de 3 produtos para 6. Isso em 2021. De 2021 para 2022, nós pulamos de 3 produtos para 20 produtos. Já começamos a entrar um pouco mais, ter um pouco mais de conhecimento e segurança para começar a fazer produtos. E hoje nós temos 70 produtos na nossa grade. Então hoje, dentro do esporte que eu falei para você, que é o laço, tanto faz o em dupla ou o individual, a gente só não produz o freio, que é de ferro, e as cordas. O resto a gente produz... Corda é a corda do laço. É o laço. Sim. Só não produzimos o laço e o freio, porque o freio é feito de ferro. O contrário... Todos os outros equipamentos a gente produz e todos os nossos equipamentos... Pro mais simples aí, pro mais leigo, cabeçada, rédea, gamarra, manta, sobremanta, tudo você proteção, fabrica. croche, caneleira, skid boot... Proteção de pé, de perna, tudo isso vocês produzem. Tudo testado antes para depois ser lançado. Você tocou num assunto aqui que eu achei interessante, que você me falou
nos bastidores aí. Teve um período de teste aí muito grande, né? Muito grande. Para você... A gente só lança no mercado qualquer equipamento novo depois de testado por mim, porque hoje eu laço, né? Sempre lacei, fiquei parado por volta Seu dos 10 menino, anos. Pedrinho, laça Meu menino também. laça Team Hope também. Então, tudo que você fabrica, a você gente põe em testa, teste para depois poder soltar. E a gente tem uma coisa, Cláudio, que é assim, tem o lado da qualidade, a cadeira da qualidade e da quantidade. Sim. A gente começou desde o comecinho lá só pensando em sentar na da qualidade. Tá. E vamos continuar pensando nisso. Ah, mas hoje você, só para você ter uma noção, se eu abrir meu telefone agora, eu te mostro, eu tenho venda perdida de telefone. Eu perco venda de célula todos os dias. Porque você não tem condição Porque eu de não entregar tenho. o que o cara Hoje o nosso prazo de entrega está para abril de 2026. Então, a pessoa encomendar uma célula com a gente. Oh, mas por que esse tempo? Por isso, porque você acabou de perguntar. Ela não é feita de lote. Ah, você quer uma cela? Ah, o Claudinho é um cara de estatura um pouco menor. Já vou fazer um paralame, um loro um pouco menor, para não dar caroço lá em cima para ele. Ele gosta de uma cela um pouco mais apertada, ele gosta de uma cela mais larga. Ele tem um cavalo específico que ele precisa de uma abertura de garganta diferente. Então, eu vou fazer essa cela... É sob medida. Sob medida. Entendeu? Então, assim, a gente tem todo esse tempo para poder fazer esse estudo, essa maturação, para entregar um produto de qualidade. Quantas unidades vocês produzem por mês hoje? Ah, quando dá tudo muito certo, que eu gosto de falar assim, a gente consegue produzir umas 10. Não mais que isso, porque tem vários fatores, né? Às vezes você pega um tempo... Uma semana que o tempo está um pouco mais úmido. O sol te ajuda muito. Ajuda. Né? Influencia bastante. Mais até do que o sol, Claudio. Couro, né? Então, mais que o sol, você acredita, é a umidade do tempo. A cola, ela não cura direito, então tem que esperar um tempo um pouco mais. Tudo tem técnica, tudo. né? As nossas celas, nenhuma usa tinta. É tudo chegado a cor com óleo ou só com o sol, como você falou. Então, tem um processo para entregar esse produto para você. Porque, assim... Fora a matéria-prima que você sofre, né? A matéria-prima comprar de qualidade, procurar, buscar o couro. Porque, assim, igual muitas vezes perguntaram para mim assim, porque a minha fazenda é Cachoeira Paulista. Meu menino mora em Presidente Prudente, que toca a celaria nossa. Mas até ele se formar e mudar para lá, que faz coisa de quase 4 anos que ele tá lá, eu ficava indo periodicamente, andando 800, 900 quilômetros. Por quê? Ah, mas por que você não... Se você mora em Cachoeira, tem uma fazenda em Cachoeira, você não monta a celaria? Primeiro, mão de obra, que lá é... E matéria-prima. Uma coisa... Você tá na cara do gol. Uma coisa é você ligar para um curtume e falar, eu quero tantos quilos de couro. O cara vai lá, vai despachar e vai mandar. Outra coisa, igual meu filho, hoje, graças a Deus, tem um know-how mais... Nessa parte, o meu filho entende mais do que eu de escolher o couro. Acompanha mais. Então, ele vai fazer um lote de 10 celas, vamos dizer. Ele fica o dia inteiro descendo couro no curtume. Esse aqui não serve, esse aqui não serve. Por quê? O animal, ele tem barriga. Então, a barriga do animal, ela é mais elástica do que as costas. Então, se não souber fazer, aí vamos dizer assim, se tirar um loro, só para dar uma explicação para vocês, que é onde o cara vai montar no cavalo toda hora, sobe, desce, o laçador desce, faz força. E se tira de uma barriga do boi, às vezes o cara pega aquela cela, o cara fala assim, eu comprei uma cela, comecei a usar a cela aqui, passou um tempo, um estribo está mais baixo que o outro. Por quê? Porque esse couro cedeu. Então, tem partes da cela que precisa de um couro maleável. Sim. Mas tem partes que não pode. Tem que ser uma parte das costas. Então, tudo tem essa parte de escolher, de ter bastante... E tudo, né? Porque ali é um monte de produto. A armação, que você dá essa garantia vitalícia aí. É uma fábrica que faz armação para você. Isso. Você também teve que escolher procurar, ver quem é o cara, quem é o melhor. Então, conversou, explicou o que você queria, tudo isso. Porque, na verdade, quando você chega... Hoje, graças a Deus, o Brasil está muito bem servido de bons profissionais. Para você ter uma noção, eu gosto sempre de enfatizar isso. Hoje, por mais que, graças a Deus, eu vejo muitas pessoas falar sua cela é a melhor cela do Brasil. Eu acredito que seja uma das melhores, não acredito que seja a melhor. Eu acredito que existem celas de total qualidade iguais no Brasil. Sim. Porém, o que eu posso afirmar é o seguinte, e isso eu aceito. O cara fala assim, eu montei na cela FC Celas e adorei. E montei na cela A, ou na cela B, ou na cela C, e não me encaixei direito. Por causa dessa personalização que você dá. Cada armação é um gosto. Sim, então, assim, o cara fala assim, eu gosto mais da cela do A do que da sua, legal. Eu gosto mais da sua do que da do A, legal também. Mas eu não acho que tem algumas celas no Brasil, você não pode falar, a cela do tal é melhor que a do... Porque você acabou de falar,
O cara vai lá, escolhe os melhores couro, manda mexendo no melhor lugar. Tem todo um... Só que é o seguinte, por mais que tudo seja de alto padrão, cada uma tem a sua identificação, porque cada armação... Voltamos para a cadeira da qualidade. Cada armação é uma armação, entendeu? Sim. Então é isso mesmo. Você tem uma noção, a gente manda fazer a nossa armação com um parceiro nosso já da vida inteira, em Presidente Prudente. A nossa armação sai de Presidente Prudente, vai para uma cidade chamada Presidente Epitácio, para ser infibrada. Porque assim, por que a gente consegue dar uma garantia vitalícia na armação? Porque toda armação do Brasil, antigamente, todos os arreios que a gente conhece, cutiano, eles são inervados. O cara pega uma armação de madeira, pega o inervo de couro e inerva essa toda, armação. Só que qual que é o problema do inervo? O inervo, se ele pegar muita umidade... Ele tem uma durabilidade, Ele tem uma durabilidade, ele dá caruncho. Ele pode dar o caruncho na própria armadeira da armação. Passa dele para armação. Passa dele para armação. E outra coisa, você pode chegar, às vezes você pega um arreio antigo ou uma cela antiga, você começa a olhar nela, você começa a ver vão. Fala, nesse lado aqui tá certinho o encaixe, do lado de lá tá com vão. Por quê? Às vezes o cara tomou muita chuva, o cara teve que trabalhar, entrar dentro de um rio, ele molhou essa armação. Quando ele molha a armação, ele molhou o inervo. O inervo amolece. Sim. Com o tempo, o inervo vai voltar a endurecer. Só que quando ele endurece e entorce a armação. Quando você põe a fibra de vidro em cima da madeira, você não tem mais esse perigo dele se entortar, dele amolecer ou coisa, e ele não dá caruncho na madeira. Então ela é de madeira infibrada. Infibrada. Ela não é de fibra. Tá. A cela de fibra, para quem laça, não tem serve. Também, né? Tem também. Tem mas armação aí, de fibra. Tem, então. mas aí é um... É mais comercialzão, Então, não é? aí também é um campo que eu não entendo, que ela deve ser mais leve, mas ela nunca vai servir para laçar, que ela não vai ter a durabilidade que precisa e toda essa comodidade, entendeu? Ela é infibrada. E assim, toda a parte assim de cabeçada, gamarra, protetor, também o couro é escolhido. Tudo escolhido. Dessa forma. Tudo né? escolhido, tudo feito à mão, tá? Hoje, assim, lógico, como a gente está há todo esse tempo no mercado, a gente tem que também atender. Eu posso não ter uma cela pronta entrega, mas o resto a gente tem que ter, até porque a gente vende para lojista, a gente você tem que ter um fluxo, né? É uma empresa. Tem um fluxo. Fazer andar, né? Sim, porque coisa que dá para você fazer, desde um cinto, a gente faz artesanal, entendeu? Então, toda a parte de cabeçada. Nosso telespectador, né? Ele tem acesso a isso. Tem, tudo. Então, nós vamos deixar o arroba. A única coisa hoje que a gente não tem a pronta entrega é cela. Porque sim, mas assim mesmo, alguns cintos. A pessoa vai encomendar um cinto, demora um pouquinho, porque tem o gosto, tudo. Desses 70 produtos que eu te falei, são 6 celas e um cinto artesanal que demora por volta de uns 30 dias, que são artesanal. Agora, cabeçada, rédea, você tem na linha. Tudo já tem de linha de produção. Que também vende, né? Graças a Deus, graças né? a Deus. Porque já tem um movimento e vocês frequentam o meio. E assim, igual você perguntou pra mim, voltando a falar sobre encaixe de cavalo, né? No começo da nossa conversa, eu falei sobre 2 marcas importantes de feltro e de sobremanta. Sim. Só que assim, eu queria que o povo entendesse que a gente tem que dar valor na qualidade do material e não na marca. Eu acabei de falar, às vezes, uma FC Celas mal encaixada pode machucar o lombo do cavalo do que uma da cooperativa lá que a gente tá falando aqui, bem encaixadinho, com os ajustes certos, não vai encaixar. É isso que eu estou entender. Igual assim, sobremanta. Por que essa marca ela é a melhor do mundo? Porque ela é feita de antílope, de lã de antílope ou de lã de carneiro. Porque o antigo falava, quando o cavalo machuca ou dá uma pisadura, o antigo não manda botar um courinho de bode para poder curar. Por que isso? Porque é pelo com pelo. Pelo com pelo. Pelo com pelo. O atrito, né? Então as nossas sobremantas, elas são feitas de lã de carneiro natural, para ter essa qualidade com um preço acessível para o Brasil. Aí o cara falou da marca tal de um feltro. A selaria lá dos Estados Unidos, que eu falei igual a Todd Sloan, ela não faz feltro, ela monta a manta. Feltro é matéria-prima. Então, assim, o FC Celas, ela não faz feltro, ela monta a manta. Então, assim, qual que é o segredo também? Vou falar do feltro, a segunda parte do arreamento, né? A sobremanta e o feltro. A diferença do melhor feltro do mundo pro pior feltro do mundo é a densidade dele. Só isso. Você saber qual densidade certa pro esporte que você vai fazer. Não é a marca. Então, assim, hoje a gente consegue fazer coisas de qualidade, igual lá fora, pensando em qualidade e não na marca, entendeu? Tem tudo uma demanda, né? Tudo tem um propósito, né? Tem um porquê, né? Sim. Nós temos um compromisso com você, nosso telespectador, que todos os assuntos técnicos que a gente traz para a nossa plataforma, para o nosso canal,
conversado, evidentemente, com o nosso entrevistado. Com quem realmente conhece o assunto. Qualquer dúvida que você tiver, o @ do Felipe vai estar aqui, pode perguntar, pode tirar sua dúvida. Eu tenho certeza que o Felipe vai ter prazer imenso em te responder, porque abrange um universo enorme, né? O Felipe falou aqui muito em cela de laço de coisas, mas sabe te falar de todas as... porque a gente tem que pensar que sela é cômodo para cavaleiro e para cavalo. Exatamente. Cavalo é cavalo, não importa a raça, né? E, assim, eu tenho o maior prazer de qualquer um entrar no meu Instagram, querer conversar comigo, no meu WhatsApp. Tirar dúvida. Eu até gosto de falar, o cara me liga às vezes de noite, num domingo, tô te atrapalhando? Eu nunca me atrapalho conversar de cela. Né? Quem Porque a gente quem gosta. faz com paixão não tem, né? É isso aí. A gente que gosta, graças a Deus que eu falei assim, hoje a gente tá em 10 países. Então, assim, muitas vezes o fuso horário Olha que bacana. é diferente. Você vende hoje para 10 países? 10 países. E como é que ficou essa parte aí burocrática de tudo isso? Você foi se ajustando, se arrumando? Rapaz, hoje é mais tranquilo? Hoje mas sofreu, não sofreu? Muito, porque o amadorismo do começo, né? Que eu falei pra você, quando foi as primeiras celas para os Estados Unidos, foi lá no Correio com um exporta fácil, que é uma categoria do Correio, qualquer um pode mandar as coisas para fora. E foi. E aí tem toda aquela outra parte burocrática que você falou de importação, de receita para vir. Sim. E tudo isso aí hoje. Isso tudo foi um estudo. Muito estudo, muito erro. Você manda para a Europa também? Eu mando para a Europa, eu mando para Itália, mando para Argentina e a Itália, Argentina, Alemanha. As três, né, na Europa. A Alemanha no equestre é forte. Hoje a gente, assim, 60% do meu mercado é os Estados Unidos. Aí tem aí mais uns 30% Brasil e os outros 10% seria o resto do mundo. A gente está na Itália, estamos na França, estamos na Alemanha, estamos no Paraguai, estamos na Costa Rica, estamos na República Dominicana. Nossa, é tanto. E tudo isso são documentações diferentes, Canadá, países diferentes. diferente. Cada um tem a sua estratégia, né? Tudo. Porque hoje, graças a Deus, a gente tem a despachante aduaneiro que faz toda essa parte pra gente de importação. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem demanda para fora do Brasil. Vocês estão sediados em Presidente Prudente. Estamos sediados Presidente Prudente é meio que a capital da couro, da sela, essas coisas, né? Da sela, do couro, da mão de obra. Da roupa country. E as cidades vizinhas também. Eu tive em Indiana também, tem fábrica. Tudo ali pertinho. Taciba, tudo tem alguma coisa ali. Tudo. É porque o esporte lá também é muito forte, O esporte é muito forte, tudo lá é muito forte. Lá eles respiram o cavalo, respiram o laço, entendeu? Um pouquinho diferente da gente aqui, que são mais chácaras, sítios. Então, assim, aqui que você falei, aqui não tem a logística, não tem essa cultura. Então, lá tem o menino já começa a aprender a mexer com a sela, porque o pai mexia, porque o avô mexia. Então vai tendo Começa logo de cedo. É a cultura, né? Tem essa cultura, né? Desse jeito. Galera, nós vamos encerrando por aqui, né, Serginho? Muito bom papo. Agradecendo aqui o nosso querido Felipe, que está deixando aqui o seu @, como eu disse, tá? Precisando de alguma coisa, só chamar, só falar com ele. O cara veio lá de Cachoeira para atender esse convite nosso aqui. Muito obrigado. Cláudio. É um assunto que pouco vejo, né? Nos canais por aí, eu tenho certeza que vai atingir muita gente. Quer deixar seu recado aí? Não, quero deixar primeiro agradecimento a vocês dois por abrir esse espaço, a gente falar do que a gente gosta, que é de sela, né? O cavalo em si, o agro, que tudo isso está tudo interligado numa coisa só. Estou bem aberto, tá? O nosso @ vai estar aí na tela, mas é FC Celas, tá? Qualquer dúvida, quiser conversar sobre arreamento, acho que eu sei que muitas vezes tem muita carência nisso e até muita informação, manutenção. Que, às vezes o cara pode me ligar, eu tenho uma célula, um arreio cuteando, como é que eu faço para me manter isso com condições uma coisa de limpeza, simples, tá vendo? Coisa, que não vai específico de laço, por arreamento. A gente pode ajudar Às bastante. vezes é ferramenta de trabalho do cara, isso, né? Do dia a dia. Uma coisa simples do dia a dia, do sítio, né? Coisa simples de Olha a dica que você pode pegar com quem realmente entende e realmente pode te ajudar no seu problema. Na hora que Felipe, quiser. muito obrigado mesmo pela sua presença. Tenho certeza que nós ainda vamos ter o prazer de te encontrar aí nas provas. Com certeza. A gente está fazendo uns eventos também, procurando as modalidades e com certeza vamos te visitar lá também. Eu que agradeço o espaço de vocês ter
trazido a gente aqui para poder falar um pouco sobre laço, sobre cavalo, sobre sela, que é a nossa paixão, que tudo isso está envolvido no agro. Tenho certeza que esse programa de vocês vai ser um sucesso, que está abrangendo tudo que o mundo rural gosta. Por aí. Muito obrigado, Felipe, pela sua presença. Conhecemos hoje um pouco da história do Felipe Camargo, um sobrenome muito conhecido, né, no meio da música. Ele é primo do Zezé. Primo do Zezé. Canta com o Zezé. Né, e trouxemos aí para a nossa audiência... Mas você vê que Sela dá mais dinheiro que música. Dá mais dinheiro que música. Trouxemos aqui para você que está acompanhando o Centro do Agro um pouco sobre sela. E isso que dica, né? Eu aprendi, eu acho que eu vou até comprar uma, hein? E o que ficou legal também é essa informação de a pessoa poder perguntar como manter, como arrumar, sim, o que fazer. Importante. Muito importante, porque a gente vê que tem essa carência aí, né? Exatamente. E o compromisso do Centro do Agro é isso, trazer informação e deixar qualidade. O nosso ouvinte, o nosso telespectador sempre bem informado. Até o nosso próximo encontro.